Povo de Roma, seja muito bem-vindo ao canal A Roda, o lugar onde você entende sim qual carro deve comprar. E hoje estamos aqui com ela, estreia brasileira, estreia mundial, Kia Tasman, exatamente a primeira picape média da Kia. É um carro muito interessante que, lógico, chama atenção pelo design. Você não fica incólume a emitir a sua opinião, né? Você fica tentado a falar se achou esse carro bonito, se achou esse carro estranho. O design realmente não passa despercebido nesse carro. Bem, a Kia Tasman está sendo lançada agora aqui no Brasil em 2026, mas você já viu esse carro estático lá no Salão do Automóvel de São Paulo do ano passado. Mas, de toda forma, o lançamento acontece agora, agosto de 2026 no Brasil, mas esse carro já é vendido em outros mercados, né? Ele foi lançado mundialmente na virada de 24 para 2025 e tem como principal foco o mercado australiano de picapes. Por isso mesmo o nome aqui, a Tasman, né? Faz menção à região lá da Austrália, conhecida pelo nosso querido Tasmania, né? Aquele bichinho bem fofinho representado no desenho da Warner. Bem, a gente está falando aqui de um carro, portanto, como foi pensado e trabalhado para o mercado asiático, especialmente o australiano, um carro que foca muito em bater de frente com a Ford Ranger. Por isso, ela tem dimensões muito parecidas com a da nova Ranger. Vou te contar mais detalhes sobre isso no decorrer desse vídeo. Outra coisa também, você já pode se inscrever, deixar o seu like, deixar o seu comentário dizendo se gostou ou não da Tasman. Mas uma outra informação, antes de eu te mostrar com mais detalhes a Tasman, o Grupo Gandini segue o representante oficial da Kia no Brasil. Eles não deram detalhes sobre uma possível transação para a operação oficial da Kia, então tudo segue como sempre. Tudo segue como dantes no quartel de Abrantes. Você vai até uma concessionária Kia do Grupo Gandini para conhecer a Kia Tasman. Eles não deram novas informações sobre isso, né? Sobre essa possível operação oficial da Kia aqui no Brasil. Bom, então hoje o assunto é a Kia Tasman. Vamos começar do começo então? Vamos. Claro, né? O design. O design realmente é bastante diferente do que você está acostumado. Olha só como o farol vem protuberante aqui para fora, quase no limite aqui da largura do carro, né? É bem interessante como eles colocaram essa peça aqui junto da caixa de roda, esse conjunto que é todo de LED, tanto aqui na frente, os faróis aqui, luz de posição, seta e também o farol de neblina. Essa versão aqui é a GL. Por enquanto é a versão intermediária que está disponível desse carro. Tem uma versão mais completa que agrega itens de auxílio à condução, entre os quais o ACC. Por enquanto não temos isso disponível aqui nessa versão da Tasman. Sua por, já vamos falar de preço? R$ 249.990, o famoso 250 mil. Então, o que mais que a gente pode falar da Tasman? Estou muito curioso para te mostrar, não só para andar, como também estou feliz, né, para te mostrar esse carro, porque eu particularmente achei muito interessante o que a Kia propôs com esse carro. Outra diferença interessante é que, embora ela seja uma picape tradicional, ou seja, body on frame, carroceria com chassi aqui embaixo, aqui na dianteira a gente tem suspensão McPherson. Diferentemente de outras rivais que tem um duplo A, aqui a gente tem um esquema de suspensão McPherson. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Mas é uma suspensão mais parecida com SUVs, com carros de passeio, embora, de novo, esse carro não é uma picape monobloco, não é como uma Maverick, como uma Rampage, é mesmo como uma Ranger, uma Hilux, uma S10. Chassi e carroceria por cima. Bem, aqui você vê esse para-choque bem imponente também, né? Ele tem uma distância boa aqui para proteger você de pequenas abalroadas. Temos sensor de estacionamento dianteiro, mas aqui no caso dessa versão não temos câmeras 360 graus. Vai ficar para a versão topo de linha. Esse carro também é bastante largo, tá? Ele, inclusive, as dimensões, para você ter uma ideia como ela foi inspirada na Ford Ranger, a gente está falando de um carro que tem o mesmíssimo entre-eixos da Ranger, 3,27 m e na largura 1,93 m. É 1 centímetro mais larga que a Ranger, que já é um carro bastante largo, e também tem a mesma altura que a Ranger, 1,87 m. Para você ter uma ideia de comprimento, são 5,41 m. É um carro bastante
comprido também, é 4 centímetros a mais no comprimento em relação à Ford Ranger. Aqui tem as maritacas, a gente está no interior de São Paulo, conhecendo o carro, então saiba, esse carro aqui tem dimensões muito próximas ou ligeiramente maiores do que a Ford Ranger. Por quê? Porque na Austrália a Ford Ranger é líder no segmento de picapes médias e aqui a Tasman chega com o objetivo, né, de rivalizar com esse carro no mercado australiano bem diretamente. Para você ver também que a caçamba é bem grande e aqui atrás a gente tem freios a disco nas 4 rodas e suspensão eixo rígido com feixe de molas. Aí sim a gente tem uma construção mais tradicional, né? Aqui, como eu te falei, conjunto todo em LED, inclusive a luz de ré aqui no para-choque. A gente tem o logo da Kia chanfrado aqui, né, na lata, e o Tasman vem aqui embaixo. E para você ver, ó, aqui o conjunto do carro, você tem ali, aqui esse carro está exposto sem step, mas o step vem aqui embaixo, e a gente tem ali o eixo rígido com o feixe de molas. Bem, aqui você tem esse brake light na tampa, ele não é ali em cima, semelhante ao que acontece também na Ford Ranger, né? Isso aqui é uma solução interessante porque se você amarra uma carga um pouco mais alta ali, pode ser que essa carga tampe o brake light e aqui ele está sempre exposto, né? Essa luz não vai ser escondida por uma carga. Aqui a gente tem a tampa que desce suavemente com amortecimento aqui, com uma contramola, bem leve mesmo o esquema da tampa aqui, e você percebe que de série o carro vem sem protetor de caçamba, ele tem acessórios que eu vou te contar certinho quais são lá dentro. E outra coisa, né, essa caçamba aqui é muito grande também, é uma das maiores da categoria, 1.173 litros, é um volume bastante interessante, mas carrega 1.007 quilos, né? A Ranger carrega um pouquinho mais de carga. E a capacidade de reboque, a gente está falando de 3,5 toneladas de capacidade de reboque. Então, também é uma capacidade interessante para esse segmento, né? Um reboque com freio. Outra coisa também, vão livre 23 centímetros, não é dos maiores, não é dos vão livres maiores assim que você pode encontrar, uma Hilux tem uma altura um pouco maior, mas de toda maneira um carro tem assim qualidades para off-road, como por exemplo ângulo de saída de 25 graus, ângulo de entrada de quase 30 graus, 28,9, é uma medida bem boa, certo? Bom, vamos abrir o capô para te falar de motorização. Afinal de contas, aqui a gente não tem uma picape híbrida nem nada, é um bom e velho motor turbo diesel. Bom e velho não, né? Esse motor também é relativamente novo aí no grupo Kia. Olha só como ele abre aqui, ó, junto com essa peça plástica. Temos aqui os amortecedores e manta acústica, fica facinho de abrir esse motor. Aqui a gente está falando de um motor 2.2 turbo diesel com 210 cavalos de potência e 45 kg de torque, disponíveis já cedinho a 1.750 RPM. 0 a 100, segundo a Kia, em 9,7 segundos. Tudo isso associado a uma transmissão automática de 8 marchas. E a velocidade máxima é de 201 km por hora. Segundo Inmetro, consumo na cidade 9,5 km por litro e na estrada 10,9. Uma média, de novo, bastante interessante, pensando que esse carro é um pouquinho pesado, né? 2.248 quilos, é um carro que tem um porte bem grande, por isso que ele tem esse peso todo. O tanque tem 80 litros e, claro, ela obedece à legislação que obriga aqui o Arla, né? Então você tem aqui o tanque de 80 litros e aqui do ladinho você abastece com o Arla de 14 litros, certo? Bem, vamos fechar aqui o capô, deixa eu te mostrar como é que é o carro no banco de trás. Pronto, capô leve também, bem legal. O carro, cara, eu achei o carro legal, tá? De design o pessoal tá pegando muito no pé, mas eu acho que quando vê ao vivo, talvez mude um pouco de opinião. Deixa eu já ajustar o carro para eu dirigir e dar a partida aqui, só pra gente ir ali pro banco de trás, para eu te mostrar como é que é. Esse carro aqui está na reserva, não é com ele exatamente que a gente vai rodar, é com outra unidade, mas eu vou deixar ligadinho aqui e a posição de dirigir seria essa mesmo, o banco já está
na posição que eu usaria. Diminuir aqui um pouco o vento. Já já a gente vem aqui para dentro para eu te falar também da lista de acessórios que você pode equipar a sua Tasman. Fechando aqui a porta. Essa versão não tem opção de teto solar, embora existam versões, a top de linha pode vir com teto solar. Inclusive, esse carro tem até a opção de motorização a gasolina, né? E a situação é essa. Deixa eu fechar aqui a porta. Ó como fecha bem a porta também, ó. Muito bem, muito bom aqui como é que fecha o barulho do fechamento. É um carro que realmente quando você entra aqui, quando você vê de perto, você nota um padrão de acabamento e construção já bem à frente do que a gente tem na atual geração da S10, na atual geração da Hilux, tá para e passo com o que a gente tem com a Ford Ranger mesmo, que é a picape mais moderna desse segmento, né? É a mais nova, enquanto a geração atual da Hilux ainda não passou por essa reformulação que já aconteceu lá fora. Também a gente tem a Triton, que é outra picape muito bem feita também, mas o padrão de acabamento aqui da Tasman, vou te falar, me surpreendeu positivamente. Ó, aqui a gente tem, sim, um plástico, mas aqui a gente tem um revestimento macio, aqui é um tecido também, aqui novamente plástico, aqui macio, mas cara, a maçaneta também diferente, os plásticos bem encaixados, o banco também mistura, né? Esse couro com tecido aqui. A gente não tem apoio de cabeça, aliás, a gente não tem um apoio de braço aqui com porta-copos, mas claro, temos sim apoio de cabeça para todos os ocupantes e iluminação em LED aqui atrás, né? Outra coisa também que denuncia a idade do projeto, né, que é novo, a gente tem saída de ventilação aqui para o banco de trás. Não é uma terceira zona, mas você pode regular o fluxo do vento. Um porta-objetos e aqui atrás nessa versão não temos saída de carregamento. Alças para todo mundo e aqui embaixo desse banco, aliás, eu estava esquecendo de falar, mas aqui embaixo desse banco a gente tem um porta-objetos, tipo o que você tem na Ford Maverick, por exemplo, ou nas F-150. Como é que eu abro aqui agora? Acho que é aqui, né? Deixa eu ver. Aí, ó. Você puxa aqui essa cordinha, você tem acesso a uma gaveta aqui com 45 litros de volume para você guardar alguma coisa aqui embaixo dos bancos. Legal, né? Sempre, quanto mais você puder aproveitar o espaço da cabine numa picape, melhor, mais versátil e utilizável no dia a dia ela fica. Bem, agora aqui no banco da frente, vou fechar aqui a porta. Aqui no banco da frente, a gente tem também, ó, te mostrar como são os bancos, bem bonitos, tá? Uns baita bancos, bonitões aqui, de novo, misturando esse tecido aqui na parte de cima com esse couro aqui na parte de baixo. Vale lembrar que a Kia utiliza, né, materiais recicláveis na construção desses plásticos também, desses tecidos, então é um carro amigo do meio ambiente, tal como acontece com o Kia Niro, enfim, outros carros, outros produtos da Kia. O forro do teto é preto, como você conferiu, combinando aqui com os bancos, né? Então dá esse tom mais sóbrio aqui para o interior da Tasman. E nessa versão a gente ainda não tem bancos elétricos que devem ficar para a versão topo de linha. Eles não passaram ainda a lista de equipamentos, nem o nome da versão topo de linha, que chega em breve, mas já falaram que ADAS, por exemplo, é um item que vai estar nessa versão mais completa. Você tem essa alça aqui para subir no carro, e aqui a gente tem uma boa posição de dirigir, sem dúvida. Inclusive eu acho que esse banco pode ir até mais para baixo aqui, ó. Vou ajustar aqui a altura. Isso. Tem uma boa regulagem aqui de altura. Dá para ir até mais para baixo. Nossa, dá para ir bem para baixo. Muito boa posição de dirigir aqui. Pessoas mais altas vão se encontrar facilmente aqui dentro. E o volante, você tem aqui a regulagem tanto de distância quanto de altura. Então, é realmente uma amplitude de regulagem que não é todo dia, tá? Não é em qualquer picape que você encontra, não. É realmente muito fácil encontrar aqui uma boa posição de dirigir. Bem, aqui de novo, olha o padrão de acabamento, que legal, né? Você tem esse tecido permeando aqui o painel.
Essas saídas de ventilação também nesse formato grelha, lembra muito o que a Honda faz também, né? Com a linha Civic, bem legal. Muito bonito de se ver. Aqui o banco do passageiro, o carro tem 6 airbags, porta-luvas iluminado e aqui um segundo porta-luvas também. Painel e central multimídia, ambos com 12 polegadas, e aí você soma as outras 5 polegadas aqui desse pequeno quadro de instrumentos para o sistema de ventilação, e eles dizem que essa tela toda tem um total de 29 polegadas, né? E claro, aqui você consegue parear tanto Android quanto Apple sem fio nessa central multimídia, e aqui o painel de instrumentos também digital, mas semelhante ao que você tem já no Kia Niro, enfim, não é aquele painel tão vistoso assim de se ver, né, tão configurável, mas já é uma tela pelo menos integrada aqui do painel, né, bem legal. O retrovisor não é eletrocrômico e aqui de novo luzes ambientes de LED. Quebra-sol bem grande, tá? Inclusive com iluminação de LED. Quebra-sol bem grande aqui para você se proteger do sol, porque o vidro é bastante inclinado. Esse carro, aliás, 5 anos de garantia, tá? Como geralmente a Kia oferece em seus carros aqui no Brasil. E aqui debaixo mais um porta-objetos com a tomadinha 12 volts. E aqui, ó, embaixo, escritinho aqui algumas medidas da Tasman, né? Tem aqui a altura, a largura também. Vale lembrar a capacidade de imersão de 800 milímetros. Parecida com quem? Igual a quem? Exatamente, a Ford Ranger. Bem, aqui você tem essas duas tomadas USB-C, de novo, né? Aqui sim, denunciando melhor a idade nova do projeto. E você alterna entre transferir dados para a central multimídia ou carregar, ou só carregar. E desse lado, só carrega. Aqui você tem os modos de tração. Você tem o... Deixa eu voltar aqui. O 4x2 tradicional. Deixa eu tirar o zoom para você ver. 4x2, 4x4 automático. Ele vai sozinho ler o terreno e identificar quando ele precisa da tração nas 4 rodas. Aí aqui você trava o 4x4 full time, né, 50-50, e aqui o 4x4 reduzida. Essa tração aqui indicada para terrenos de baixa aderência, tá? E aqui você tem um QR Code que você pode ler. Confesso, não li esse QR Code antes de gravar, não sei para onde ele te leva. Aqui você tem Auto Hold, outro item também que não é comum ver em picapes. Freio de estacionamento não, PPP do estacionamento, sensor de estacionamento. Câmera de ré, é a única câmera que esse carro oferece. E aqui o Hill Descent Control, que te ajuda na hora da descida a manobrar o carro, né? Não deixar ele descer sem controle. Aqui a transmissão automática, com possibilidade de trocas sequenciais na alavanca. Aqui você tem esses comandos da Kia, né? Que são Opa! Deixa eu desligar o áudio aqui antes que a gente quica o vídeo. Mas o que você tem, ó. Opa, deixa eu ativar o freio de estacionamento, que é elétrico, tá? Desse lado aqui. O carro tá bem na descida. Tá ativado? Tá ativado. E aqui você tem esses comandos físicos, né? Então você tem aqui a tecla Home, que vem para Home, a tecla Map, que aí vai jogar para o Android ou para o Apple CarPlay, a Search, que aí você pode procurar um contato do seu celular, por exemplo. Aqui está tudo em espanhol. Busqueira de palavra clave. Mídia, vai para o rádio, AM, FM. E aqui o Setup, que você tem algumas configurações, entre as quais veículo, assistência ao condutor. Então o que a gente tem aqui de ADAS? A gente tem assistência ao condutor, seguridade ao estacionar, sensor de estacionamento, modo de condução, tem o modo reboque também, climatização, luzes, porta, conveniência, central multimídia até rápida até, não é tão lenta não, manual do proprietário, enfim, várias funções aqui nessa central multimídia, você pode ter esses comandos aqui, controle da tela, geral, quadro de instrumentos também, sons de boas-vindas, enfim. E aqui desse ladinho, comandos táteis também para o ar-condicionado, desembaçador do vidro dianteiro, do traseiro, recirculação, modo automático do ar-condicionado. E aqui você regula também
o ventilador. Opa, deixa eu tirar aqui do modo tufão. Certo? E aqui desse lado também você pode regular o ventilador. E aqui o modo de ventilação. Você vai alternando aqui, bem como a temperatura desse ar-condicionado, que tem duas zonas, tá? O ar-condicionado aqui tem duas zonas de ventilação. Bom, o volante, bem bonito também, né? É o estilo dos novos Kia. Aqui você tem Drive Modes, entre o Sport, My Drive, o Eco e o normal. E desse lado você tem o Terrain Mode, que aí você tem que estar com o 4x4 acionado. Deixa eu colocar aqui em neutro. Opa, vamos lá. Pronto. Que aí você aciona aqui o 4x4. Pronto. E aí agora você pode vir aqui e alternar entre esses Terrain Modes, entre os quais Snow, Mud e Sand. Então são configurações aí também do controle de tração que vão te ajudar na hora de rodar com o carro no modo 4x4. Além novamente dos Drive Modes. Legal, né? Ter esses recursos aí, sempre interessante. Bem, é basicamente isso. Ah, deixa eu te mostrar aqui os acessórios, né? Antes da gente sair para rodar. Aqui, ó. Você tem alguns acessórios aqui. Entre os quais estribo elétrico, capota retrátil elétrica, rack de caçamba, capota marítima de lona, capota rígida de alumínio, tapete de bandeja, tapetão Monster aqui, protetor de caçamba, e aqui outros, ó, rack de teto, protetor de cárter, antifurto nas rodas e antifurto de step. Certo? São alguns dos acessórios que você pode equipar a sua Tasman. Eu só achei a paleta de cores disponíveis lá fora um pouco monótona. É preto, branco, 2 tons de cinza, tem uma prata ali, tem outra preta aqui, outra cinza mais escura lá. Bom, agora a gente vai aproveitar, vou desligar esse carro aqui que já está quase na reserva e vamos rodar com esse carro e ver como que ele anda. Bora! Bom, vamos lá então rodar com a Tasman. Esqueci de te falar lá fora que ela tem roda aro 17 polegadas, caso não tenha ficado claro na imagem. E aqui de novo, vou reiterar isso, como é bom, achei bem boa aqui, não só a posição de dirigir da Tasman, como o nível de regulagem de tudo aqui, a amplitude do volante, do banco. Realmente, mesmo você com tiver estatura maior do que a minha, tem 1,80 m, não vai ter dificuldade de se achar aqui. Drive Modes novamente, a gente vai rodar no normal e eu vou colocar aqui no modo Sand. Estou com o meu instrutor do lado, você, o Mário? Mário, prazer. Muito bem, prazer. A gente vai fazer um trechinho aqui por dentro da fazenda. Vamos lá. A gente está no 4x4 automático, que assim que ela identifica a perda de tração, ela já aciona automaticamente. Exatamente. Né? Agora, impressionou também ali, manobrando o carro para filmar, etc. Primeiro, o silêncio, tanto externo e aqui interno também, né? Já nos primeiros metros você percebe como está tudo muito bem isoladinho aqui dentro. Aqui eu venho à direita, certo? Isso, à direita. Tá tudo muito bem isoladinho aqui, direção, um peso bem leve também. E a ideia aqui é entender principalmente como é o comportamento dessa suspensão McPherson na dianteira, né? Que a tendência é entregar uma condução mais próxima do que seria um carro de passeio, um SUV, né? Inclusive aqui ela já dá no gráfico do painel, bem interessante, a distribuição da tração. Mas de primeira aqui, desse primeiro contato, interessante como é silencioso o motor. E a gente está passando num trecho, você está vendo na imagem, de pasto com bastante regularidade e ela não pula. Lógico, a caçamba está vazia, mas ela não dá aquela sensação de cabritinha que a gente tinha nas picapes médias da década passada, né? É interessante, né? Quando a gente fala de um carro criado do zero, e esse carro foi criado do zero, já pensado para ser uma picape, né? Tudo muda de figura, né? Você consegue trazer filosofias de construção mais adequadas para deixar esse carro confortável o suficiente para ser bem diferente do que a gente estava acostumado de uma picape média até então. Aqui a gente está passando no meio de umas pedras. De novo, 4x4 está no automático e aqui eu mantenho a direita, certo? Isso.
vou mantendo a direita. O fato de eu ter colocado o modo de tração aqui no modo areia, ele já preserva um pouco da rotação, ele demora um pouco mais para me dar marcha, para manter o motor mais vivo. Claro, numa situação aí de areia mais profunda do que a gente está passando aqui, que é um chãozinho até de terra batida, interessante até você dar uma baixada na calibragem, mas é importante sempre que o motor esteja vivo, né? Para o carro para você não perder velocidade nessa situação. E cara, fiquei, já nos primeiros metros, estou positivamente surpreso com como bem isolada é a cabine da Tasman e como o comportamento de suspensão é de fato bom. É uma suspensão que está muito bem acertadinha aqui, macia na medida do possível e firme também. Aqui à direita de novo, à esquerda na verdade, tem uma pedra um pouco maior. E à direita aqui. E à direita. Aqui, eu até esqueci de comentar com você lá fora que o raio de giro desse carro é bom também. É menos de 6 metros. Para uma picape média desse tamanho, né, com trechos grandes também, Exato. sem dúvida é um carro mais fácil de manobrar em cidade. Aqui Pode testar o DVC. a gente tem, justamente, a gente vai testar o auxílio de descida. Tem que parar totalmente. Não precisa parar totalmente, tá? Vamos lá. Olha lá, desativado, agora ativado. Aqui eu tô bem devagarinho, saí da mobilidade e o carro já está mantendo 5 por hora. E se eu aciono o acelerador, ele entende que eu estou aumentando a velocidade e a partir daí ele entende que é essa velocidade que eu quero e ele mesmo controla. Exato. Caso queira diminuir a velocidade também, só tocar no freio, parar na velocidade desejada. Exato. E esse carro também tem a possibilidade de 4x4 reduzido, né? Isso é uma questão até primordial em qualquer picape diesel. E também a gente tem, claro, a opção de troca de marcha sequencial na alavanca. Não temos aqui o pedal shifter, mas temos na alavanca. Para você, isso aqui é muito bom também quando você está rebocando alguma coisa, você controlar ainda mais, né, no freio motor. Carro pesado e tudo mais, você não deixar ele 100% no freio. A transmissão, por sua vez, é uma de origem também Hyundai Kia. É uma transmissão, vamos dizer, original, de dentro de casa. Por enquanto aqui se mostrou com trocas bem suaves. De novo, a gente está passando umas curvinhas mais fechadas e você não precisa dar muito volante. Aliás, o volante é uma boa assistência, mas você percebe que o carro tem uma facilidade de esterço. Eu diria até melhor aí, puxando de cabeça, de uma Toro, que é um carro até menor, que notadamente não tem um raio de giro tão bom assim. Visibilidade muito boa também aqui, um para-brisas bem amplo, mas como ela é até um visual abrutalhadão lá fora, você ainda vê bastante do capô, né? O pessoal que curte picape vai gostar também, gosta de ter essa sensação. E o tamanho do retrovisor também é adequado. Ele não vai muito para fora da extremidade do veículo, mas tem altura e comprimento bom. Aqui, dirigindo o carro, achei adequada a visibilidade. Aqui a gente vai subir mais um trechinho. Rodou o pé e aí ela entende. Quando ela entende que ela está perdendo a tração, muito rapidamente ela aciona o 4x4. Ó, de novo, bem acidentado aqui o terreno e a traseira, embora seja feixe de mola, lógico, ela dá uns pulinhos, mas não é nada que te faça sentir muito assim, além do necessário. E de novo, aqui a gente está, eu vou até trocar aqui, colocar no modo de condução, tirar do areia, vou deixar no areia e colocar agora no modo econômico, só para ver se ela consegue ser ainda mais silenciosa e deixar esse giro do motor mais baixo. Aí realmente ela fica bem mais suave até. Você escuta bem pouco do motor. Aqui, você sabe dizer se esse para-brisa é laminado? Porque também os vidros também tá bem silencioso. Tudo que passa lá fora, a sensação é essa. Mas muito bom mesmo de isolamento. Em relação... Tô com a S10 fresca na memória também, que eu tive na expedição do Jalapão. A Tasman tem um isolamento acústico aqui dentro melhor. Porque a S10 está no patamar da própria Ranger, que era até então, né, a picape mais inédita aí desse segmento. Agora chega a Tasman, mais uma vez criada do zero, o famoso clean sheet. Pode ganhar um pouquinho de velocidade e usar um pouquinho nas curvas, vai ter curvinhas fechadas. Vamos lá. Aqui já estou a 50 por hora no meio do pasto, curva. Modulação de freio também bem boa, não é aquele freio borrachudão que no primeiro curso
no primeiro comecinho do curso do pedal, você já tem uma atuação interessante de freio. Bem bom. Aqui de novo. Ó, passei até numa... Ela não deu batida seca. Não bateu. Eu não via a pedra ali, mas passou numa boa. E aqui de novo, um chãozinho batido. Adequado, bem adequado. A suspensão da Tasman realmente é um degrau acima do que você tem, do que você tinha nessas picapes que passaram por uma reformulação grande aí na década de 2010, né? Hilux ganhou nova geração, S10 ganhou nova geração, mas agora todas elas já estão sentindo aí de certa maneira o peso da idade. A gente teve a reformulação da Triton, da própria Ranger. A Tasman chega num nível bem, na minha concepção aqui do que eu tô vendo de isolamento, de condução, um nível acima dessas picapes originais aí de 2010 que começaram lá a partir quando a Hilux ganhou a geração Corolla ali em 2006, passaram até essa pegada mais de luxo, né? Mas essas picapes dessa época, você tem ainda uma questão de isolamento um pouco mais deficiente e tal. Aqui não, aqui parece uma coisa realmente moderna. Você sente o frescor aí do projeto, não só no painel digital, nas saídas USB-C aqui. Ela vai ter versão com ADAS também, que essa versão ainda não dispõe, mas eu particularmente acho essa versão aqui de 250 mil um bom custo-benefício, porque você leva praticamente um pacote bom de condução na cidade, especialmente com sensor de estacionamento dianteiro. Os acessórios, protetor de caçamba, etc., você pode instalar na rede. E por 250 mil você tem, por exemplo, uma GWM Power, uma Fiat Titano, até um pouco mais barata, mas vou te dizer, tanto a Titano quanto a Power não vão ter esse silêncio que eu tô tendo aqui dentro. Isso aqui tá num nível de Ranger mesmo, um nível de picape um pouco mais nova mesmo. A princípio, o primeiro contato, estou positivamente surpreso. Esse carro volta depois pra gente, lá pro João Anacleto tecer todas os testes de consumo que ele geralmente faz. Mas, cara, não deixe se contaminar muito pelo visual do carro, que eu particularmente achei o carro ao vivo bem mais harmônico do que em foto. Não deixe de conferir, se você está procurando uma picape média mais confortável, né, do seu tempo, não deixe de conferir a Tasman não. Vá conhecer na concessionária. O carro é lançamento, o carro é novidade. Se você gosta de novidade, você vai levar um produto bem ajustado aqui, de suspensão pelo menos deu para perceber, e também de motor. Claro, não rodamos no asfalto ainda, mas esses 45 kg de torque são entregues cedo. Então a transmissão também de 8 marchas, vai escalonando ali a marcha e você tem essa saída mais rápida e tal. E o 0 a 100 divulgado pela montadora também, abaixo dos 10 segundos, é um bom indicativo de como esse carro roda no asfalto. Bons ângulos também de entrada e saída. Aqui é uma curvinha mais fechada. Aqui eu ainda estou com o assistente de descida ligado, vou desligar agora, mas ela vai numa boa. Aqui outra depressão mais funda. Bem de boa, bem tranquilo. É um padrão de condução de picape mais próxima de SUV do que você vai ter numa Power, numa Titano ou mesmo na Dakota, né? Que também tem versões aí a partir de 250 mil na venda direta. Uma condução mais suave mesmo aqui na Titano. Na Titano não, na Tasman. As duas estão na minha cabeça porque as duas estão bem frescas na memória. Mas é isso, gostei. Gostei da Tasman, gostei do visual. Não me causou estranheza, que vocês pegaram no pé aí nos comentários. E vamos chegar lá e conversar um pouco mais nessa faixa de preço, o que dá para fazer. Pode ganhar um pouquinho de velocidade e frear ela ali na cerca. Na próxima cerca a gente vai subir bem em esquerda. Então vamos ver como é que é aqui, trechinho. Aqui uma terrinha mais batida, mais lisa. Isso. É aqui? Isso. Agora vamos ver. De novo, 4x4 automático. Não tem nem conversa, ela liga rapidamente o eixo dianteiro e vai embora. Um recurso que, por exemplo, o S10 não tem, né? A S10 não tem 4x4 automático, é on-off. Ou é on ou é off, não tem conversa.
Aqui não, aqui você pelo menos já tem essa possibilidade, bem como a Ranger faz também a partir das versões V6, né? As versões 2.0 da Ranger também tem aquele sistema on-off de 4x4. Mas é isso, chegamos aqui no final do percurso, vamos voltar lá e conversar sobre a Tasman, que, de novo, não se deixe enganar pelo visual polêmico, ela é mais legal ao vivo do que por foto, e só desse trechinho aqui de rodagem deu para perceber que ela é bem confortável e suave de rodar. Bora lá. Pois é, meu caro youtuber espectador, rodar com a Tasman é de fato algo inédito mesmo, né? Conhecer como anda esse carro, inclusive com essa arquitetura incomum de suspensão, McPherson aqui na dianteira, sem dúvida é algo que a gente não estava acostumado a ver, tampouco uma picape chassi com carroceria por cima da Kia, né? Para você ter uma ideia, esse carro aqui, por R$250 mil, rivaliza, claro, com picapes como a S10 Z71, que aí já traz, por exemplo, a frenagem automática de emergência, com uma Dakota Bighorn, que pode ser sua por R$250 mil na venda direta, também com a Ranger XLS 2.0, não vamos trazer aqui a V6 para comparação, tem também a Triton Tarmac, enfim, são infinitas possibilidades aí nesse segmento, que tem sim várias opções aí na casa dos R$250 mil. Você, o que você faria? Você colocaria uma Kia Tasman na sua garagem? Cara, eu posso dizer, se você está cansado da monotonia do segmento das picapes médias, a Kia Tasman por esse preço pode ser sim uma opção muito interessante para você que quer sair da mesmice das picapes médias. E com esta bomba, eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, a gente se vê em breve em outras oportunidades aqui no canal A Roda. Já vai deixando o seu like e o seu comentário nesse vídeo e me diz aí o que você achou do design da Kia Tasman. Teria? Gostou? Odiou? Deixa aí nos comentários. Um forte abraço e até a próxima.